Galera, então nós viemos aqui hoje falar sobre o poder da língua. Nós já falamos aí sobre a maldição, sobre a bênção e agora nós vamos falar sobre o silêncio. Ai, como é difícil ficar quieta, não é mesmo? Naquela hora da discussão, o que a gente faz? Grita, não é verdade? A gente quer ir pra cima, mostrar que a gente tem razão. Todo mundo tem uma razão. Então hoje nós vamos aprender o poder de ficar calado. Desse jeito, gente. Pra mim não foi fácil aprender a ficar calada, não, tá? Alguém que tá falando, eis que contigo vos fala, fala com propriedade do que diz, porque eu era uma pessoa que papum, entendeu? Eu era 8, era 80 comigo, não tinha essa história não, entendeu? Chegava, falava mesmo. Só que a gente vai aprendendo com a vida e com tudo que a gente passa que não é quem grita quem tem razão. Não é no grito que a gente vence as situações. Na realidade, a palavra diz que o Senhor é aquele que nos justifica. Se o Senhor é aquele que nos justifica, eu não preciso ficar me justificando para ninguém. Amém? Se o Senhor é aquele que ele se levanta na minha frente e dá a resposta para mim, então não preciso ficar dando resposta. Eu só preciso andar em retidão. Isso eu tenho que fazer. O restante, deixa que o Senhor resolve para mim. Então, se por acaso tem alguém que se levanta contra você, que acha isso ou aquilo de você, deixe os seus frutos dizerem quem tu és. Deixa o Senhor levantar sobre ti e falar quem verdadeiramente tu és. Querido, é simplesmente desse jeito. Primeiro que quando a gente fala algo, quando a gente se posiciona em relação a algo, a gente tem que colocar várias coisas aí na balança. Primeiro, vou me levantar para poder falar algo com alguém. Quem é essa pessoa que eu estou me levantando para falar algo? Essa pessoa é uma autoridade sobre a minha vida? Porque se ela for, eu tenho que tomar muito mais cuidado para poder falar alguma coisa com ela. Eu preciso orar antes para falar alguma coisa com ela, né? Porque ela é a autoridade da minha vida. Então, quem sou eu para falar alguma coisa para ela? Então, eu tenho que tomar cuidado. A gente não pode sair falando o que quer na hora, o que quer da maneira que quer. Eu aprendi muito. Então, hoje eu fico mais calada do que falo. Quando eu percebo que eu realmente preciso tomar uma posição, preciso me posicionar em relação a algo, aí eu vejo quem é a pessoa que eu tenho que me posicionar. Eu sou autoridade sobre a vida dessa pessoa? Sou. Então eu posso me posicionar. Como que eu vou chegar até essa pessoa para poder falar? Se for uma pessoa arredia, se for uma pessoa que não aceita muito direcionamento, então eu tenho que aprender a lidar com determinados tipos de pessoa. Na hora, né, do esquenta ali na confusão, é melhor ficar calado. E se a oração, ela é sempre a melhor solução, gente. Sempre a melhor solução. Você tendo autoridade espiritual para falar com a pessoa ou não, a oração, ela é sempre o melhor resultado. Porque se for realmente para você se posicionar, o Senhor, ele vai te mostrar e vai te conduzir. Porque nós temos que ficar calados. Mas existem momentos em que a gente tem que falar, mas na hora certa, no momento certo, da maneira certa. E isso tudo a gente vai aprendendo com oração e com o tempo, né? E agora, depois desses 4 minutos, eu vou entrar aqui no texto, né, que eu tinha anotado aqui para falar com vocês. O poder da língua em relação ao silêncio. Amém, querido? Então, quando nós não temos nada de bom para falar, é melhor que a gente fique quieto. A Bíblia diz assim, que, mais ou menos isso, tá? Que saia da sua boca palavras que sejam boas para os ouvidos de quem ouve. Então, se você não tem nada de bom para falar, fica calado. Fica quieto. É melhor, amém? É melhor, amém? Então, fica quieta, é melhor. Se a gente não sabe o que dizer, não sabe o que falar, o que se posicionar, é melhor a gente ficar calado. Até a gente saber, entender e conseguir ali se posicionar da maneira certa. E
O ideal é que a gente profetize. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de um filho que é melhor, né? O filho, ele vem e começa a falar de forma mais assim grosseira ou espalhafatosa, né? Que a gente sabe que não é o jeito que se fala com uma mãe, por exemplo. Então a gente tem que profetizar, falar: meu filho, olha só, eu profetizo na sua vida que você vai saber falar com as pessoas, que você vai ser um menino educado, carinhoso, educado, entende? Então você profetiza. Mas se você não consegue profetizar, então, eu sei que com o filho é mais difícil, né? Porque o filho, ele tem a mania de testar tudo aquilo que a gente estuda na Bíblia. Ai, Jesus 70 vezes 7, ele testa direto. Paciência, perdão, o filho testa, gente. Mas o ideal seria você ficar quieto, já que você não consegue profetizar sobre. Você respirar e na hora certa você falar assim: vamos conversar, senta aí. Olha só, não gostei do jeito que você se posicionou, do jeito que você falou. Você precisa me respeitar. E isso é com, né, as pessoas que convivem com a gente. Por exemplo, seu esposo, em algum momento ele faz alguma coisa que você não gosta, e aí começa aquela discussão ali. No momento da discussão é melhor você, na hora certa, na hora, né, de você sentar ali para conversar, você vai falar: olha só, não gostei que você falou desse jeito comigo. Você precisa aprender a se posicionar de uma maneira diferente para eu conseguir te entender e a gente conseguir solucionar os nossos problemas. E no meio da discussão, quando a pessoa começar a falar coisas que você não está gostando, você expressa isso para ela. Olha, você está saindo um pouco dos limites, eu não estou me agradando com o jeito que você anda falando, com o jeito que você está falando comigo no momento. Isso tudo vai fazer com que a pessoa perceba. Você também fazer perguntas para a pessoa também ajuda muito. O que está acontecendo? Por que você está se posicionando dessa maneira? Tem alguma coisa que está te tirando do sério, tirando você do ponto de controle? Tem alguma coisa que está te perturbando ao trabalho? Porque às vezes o problema da pessoa não é contigo. Ele simplesmente está tentando colocar para fora algo que já está dentro, né? E as pessoas têm a mania de não saber se expressar e também não saber colocar aquilo que está sentindo. E aí a pessoa está sentindo uma coisa e se expressa de outra maneira, né? Aqui em casa eu percebi isso uma vez, assim, eu tenho prestado mais atenção nisso, né? Mas a Ana falou alguma coisa e o David se posicionou. A Ana falou: porque eu vou sair, ela falou assim: quero morar em Niterói, Niterói é tão bonito, eu queria ficar aqui. Aí o David começou a gritar com ela: você tá maluca? Você vai morar não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente olha pra cara dele: por que você tá gritando? Vou ficar sem irmã? O problema não era ela ir morar em Niterói. Era porque ele não queria ficar longe dela. E aí o que ele fez? Gritou. Fez escândalo. Então, as pessoas se posicionam de maneira diferente, não sabem se expressar e por isso reagem dessas maneiras. E é isso, né, minha gente? Acho que eu já falei tudo que eu botei aqui em pauta. Que eu vou escrevendo, vou falando, mas falo o que está escrito, então... A murmuração, ela prejudica muito também, né? A gente vê aí na palavra que Moisés, quando estava no deserto,
O povo demorou mais tempo no deserto, por quê? Porque murmurou. A murmuração, ela traz uma atmosfera pesada, porque as palavras, ela têm muito poder, né? Contanto que quando você começa a pensar positivo, a lançar palavras positivas e a trazer para a realidade aquilo que você acredita, as coisas se tornam reais, né? Assim como propôs no seu coração, será feito. Então você precisa primeiro propor no seu coração e isso expressar para fora de você para acontecer. Então quando você murmura, quando você reclama, quando você questiona, quando você dá contra aquilo que você quer, eu quero um carro, mas não tenho dinheiro, mas não consigo, mas não, eu não tenho coragem, eu não. Você traz para a realidade aquilo que você está dizendo. Então, isso, a murmuração atrapalha, porque você está em um local que você quer alcançar, mas você percebe que você não está conseguindo, ao invés de você falar palavras boas, você lança aquilo ali. Eu não estou conseguindo fazer isso aqui, porque isso aqui está ruim, porque... E essas palavras todas vão atrair coisas ruins. Não questione, não murmure, não amaldiçoe. Se você não consegue profetizar, pelo menos fique em silêncio. Conte para aquele que pode resolver. Conte seus problemas para o Senhor. Se está com dificuldade, chega diante do Senhor e diga: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda a romper, me leva a outro nível, me apresenta alguém que o Senhor sabe que vai me fazer conseguir, me mostra o caminho, me dá condições e o Senhor, Ele vai te auxiliar para você conseguir aquilo, amém? Mas não use sua boca para falar palavras ruins. Vamos para os versículos agora, que comigo é tudo pautado na palavra, meu amor, não fica nada solto assim não. Livro de Marcos, capítulo... Não sei... Cadê? Gente, eu me perco nas coisas que eu mesma anoto. Vamos lá, vamos para Amós primeiro. Amós, capítulo 5, que diz assim: Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Então, no tempo mau, faz o quê? Guarda silêncio. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e fala que há tempo de calar e há tempo de falar, né? Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se do abraço. E isso significa o quê? Que há o tempo de ficar quieto também. Marcos, capítulo 14, versículo 61, diz assim: Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu Cristo, filho do Deus bendito? Então perguntaram para Jesus, mas ele decidiu ficar quieto. Mas ele decidiu calar, porque há tempo para todas as coisas, amém? E para finalizar, Isaías 43, versículo 14, que diz: Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como de quem está de parto. E a todas os assolarei e juntamente devorarei. Aqui também está falando sobre que há tempo, né? Houve o tempo dele ficar calado, mas aí chegou um determinado momento que Isaías precisou o quê? Falar, se posicionar. Então espere em Deus o momento certo de você se posicionar naquilo que você acha que tem que fazer. Tá bom, querido? Medite nessa palavra, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Estar em silêncio, ficar em silêncio é um exercício, não é do dia para a noite que você consegue, mas em Cristo podemos todas as coisas e que o Senhor te dê sabedoria para você lidar com tudo isso que eu falei aqui nesses 3 vídeos. Assiste aí que tem muita coisa bacana que o Senhor ministrou no meu coração, sei que vai ministrar no de vocês também. Beijos.